Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos os nossos comentários do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o tema A Morte e seu Problema. E é um tema que está presente no último capítulo do livro O Homem Integral. Mas, como de hábito, primeiramente, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso estudo dessa tarde. Então, a morte e seu problema é o tema que iremos tratar nessa tarde. É uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Vamos então fazer algumas observações dessa passagem que Emmanuel nos traz para introduzir o nosso estudo. Emmanuel nos convida a uma reflexão importante ao iniciar dizendo: não admitas, não penses que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. É uma advertência, é uma lição muito importante para todos nós. Aprendemos com a revelação espírita que na Terra estão reencarnados espíritos nos mais variados graus na escala espírita, no seu processo de evolução. E, evidentemente, cada um de nós percebe a realidade em que está inserido de acordo com as aquisições, as experiências, a maturidade espiritual que traz do seu passado até os dias de hoje. Isso significa que aquilo que a nossos olhos parece estar muito certo, na percepção de outras pessoas, a interpretação pode ser totalmente diferente. Por isso é tão importante, o exercício da indulgência, da compreensão, da tolerância a respeito de como os outros conduzem as suas escolhas na sua vida. E para deixar isso bem estabelecido, Emmanuel nos diz: a evolução é escada infinita. Então, nos mais variados aspectos e possibilidades, a variedade é muito grande de entendimento, de compreensão, de maturidade. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. E isso faz com que a importância da vivência dos objetivos do Evangelho do Cristo sejam tão importantes. Primeiramente, para que o exercício da compreensão, da aceitação, da tolerância, da empatia estejam cada vez mais presentes em nosso dia a dia, de evitarmos o hábito da maledicência, do julgamento das atitudes e comportamentos dos outros, porque cada um expressa no que pensa, no que sente, no que faz, as conquistas espirituais, emocionais que traz do seu passado até o dia de hoje. Então é nesse sentido que
comentário de Emmanuel, essa passagem de Efésios, se torna bem importante para cada um de nós. Vamos então para a nossa temática central, a morte e o seu problema. Está no capítulo 9 do livro O Homem Integral. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Então, Joana inicia a análise desse tema que estamos aqui compartilhando, nos trazendo aspectos que aparentemente poderiam se dizer contraditórios, mas analisando devidamente, percebemos como ela está certa ao nos dizer: o homem teme a morte porque receia a vida. É interessante, na análise pela psicologia profunda, a psicologia espírita que Joana vai trabalhando conosco nesse livro, O Homem Integral, a gente aprende o seguinte: as atitudes inconscientes que marcam uma grande parte da humanidade, que faz com que nós tenhamos ao longo do dia reações precipitadas, que faz com que nós tomemos atitudes aonde o condicionamento e o hábito nos conduziu a uma atitude, a uma ação que não era a ideal de tomarmos. Todos os aspectos da vida que estão ligados à ação inconsciente, ela tem sinônimo de morte espiritual. Porque, de fato, nós só estamos plenamente exercendo o papel ativo de espírito desperto, atuante, consciente, quando vamos trabalhando ao longo do dia a dia cada vez mais a percepção consciente e ativa nesse sentido no que a gente pensa, sente e faz. E na medida que isso acontece, de fato nós podemos nos considerar como espiritualmente vivos. Voltemos a como Joana coloca aqui no início desse nosso tema. O homem teme a morte porque receia a vida. O homem que passa a maior parte do seu dia na busca exclusiva da satisfação dos instintos e das necessidades físicas, que acha que a vida é sinônimo da abundância de facilidades de ordem material. Ele vive inconsciente a maior parte do seu dia. E o resultado disso é que esse é o homem que mais teme a vida. Aliás, que mais teme a morte. Porque, na verdade, ele não vive conscientemente falando. Ele já está em certo nível de alienação em relação a essa perspectiva real de vida, que o que ele mais teme é aquilo que, na verdade, é o retrato da sua maneira de interagir dentro da realidade física em que se encontra.
E aí acrescenta Joana, transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Em um processo constante de fuga de si mesmo, agindo predominantemente de forma imediatista e dentro de padrões, de hábitos e de atitudes, aonde o nível de consciência está praticamente obliterado, esse homem, do conceito da psicologia profunda, está mais morto do que vivo. E o pior de tudo é que nessa atitude, o que ele mais teme é a morte. Porque, na verdade, é esse o resultado desse tipo de vida condicionada na repetição, nos atos puramente instintivos, que mais oblitera, que mais dificulta a criatura humana perceber-se como de fato é, espírito em transição por um corpo material. Mas continuemos. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consciência, guiçada de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Então é esse o retrato padrão que nós encontramos numa sociedade materialista que acredita que a vida começa no corpo e termina no túmulo. Esse homem, essa pessoa que vive assim, ela tenta, de uma forma até estressante, viver, quando, na verdade, essa atitude de estresse, de ansiedade, é mais reprodutora de uma consciência de morte. E por isso Joana diz assim, acostumada a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, que é aquele no qual a pessoa se justifica de que a sua vida é corrida demais, ela não tem tempo para meditar, para refletir sobre o padrão, a qualidade de vida que está tendo, e vive como se os sentidos físicos estabelecessem cadeias de pressão, aonde as necessidades fisiológicas da alimentação, do sexo e daquilo que esteja mais vinculado à sua sensibilidade vinculada ao corpo material, fosse tudo que a vida poderia lhe oferecer. Então, ele vai encontrar mil desculpas para não dirigir qualquer atenção às questões de ordem espiritual, de reflexão, de meditação. E isso, meus amigos, é sinônimo de morte. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos consumidores, das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. E aí nós percebemos a variedade de fugas às quais a maioria das criaturas humanas tem se submetido. Desde os vícios
desde a necessidade em que se percebe de estar semanalmente em festas, em eventos nos quais os seus sentidos físicos estejam atuando eficazmente, ela vai, ao mesmo tempo, com essas atitudes, se perturbando cada vez mais, ao ponto de ir abreviando o tempo da sua energia vital, da sua existência física, pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. Então, ele assume uma atitude que, na verdade, só vai motivar mais ainda essa condição que ele tanto teme, que é a morte, que é o aniquilamento da sua existência física, a qual ele tem por sinônimo de aniquilamento da própria vida, de uma forma ampla, de uma forma geral. Um momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Joana de Ângeles usa assim palavras bonitas, expressões bem colocadas, para retratar uma questão muito séria. Então, primeiramente, o incentivo à predisposição que devemos criar em nós para a reflexão, para a meditação. Um momento diário de análise em torno da vida física, em torno do que é a nossa existência, os nossos objetivos, predispõe a criatura a projetar o pensamento para além do portal de cinza. Portal de cinza, o túmulo. Portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Como nós precisamos disso? Estarmos cada vez mais atentos a, no nosso dia a dia, termos espaços reservados à reflexão, a análise de como estivemos atuando nas horas que se passaram, a perceber como o entendimento espiritual da vida que temos recebido através da doutrina espírita esteve num papel atuante no que pensamos, no que sentimos e fizemos durante o dia. Essa análise diária que Emmanuel aqui, que Joana aqui nos propõe termos, trabalharmos conosco mesmos. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência. Após a disjunção cadavérica, se desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora. É isso o resultado. Na medida em que nós passamos a trabalhar de forma habitual no exercício da meditação, da reflexão, a nossa consciência de espírito em transição pelo corpo material vai ganhando espaço no nosso psiquismo, na nossa mente, e vai, dessa forma, criando hábitos positivos, hábitos da meditação. E nesses hábitos, passamos de uma forma natural a distinguir o que é que existe em nós, que está além dos sentidos físicos, que está além do próprio pensamento,
Não poucas vezes, nós nos percebemos tendo pensamentos contraditórios e não analisamos que a percepção desses pensamentos contraditórios leva-nos a considerar uma terceira pessoa, o observador, a essência que somos nós mesmos e que utilizamos das energias materiais e mentais para atuar no mundo das formas em que estamos inseridos. Mas à medida em que essa percepção vai se tornando hábito, nós passamos de uma forma racional e lógica a perceber que nós somos algo além do sentimento, do pensamento e do corpo. É lá que a meditação vai trabalhando em nós esse despertar da consciência profunda, que é o objetivo maior desses estudos que temos tido da psicologia de Joana de Ângeles. Prossigamos. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. Então é natural que todos nós, independente de estarmos no movimento espírita mesmo, a criatura humana, ela tenha espaços para refletir sobre: será a morte o final de tudo? Sobretudo quando essa morte acontece dentro da nossa família, dentro de pessoas dos nossos laços afetivos, ali surge um enigma. E agora? O que acontecerá com essa pessoa, ou esse amigo, esse parente nosso? A morte deve ser de interesse relevante para o homem, diz Joana. Meditando, encontra o caminho para decifrá-lo, para perceber que o ser que caracteriza aquela pessoa não está ali no corpo material mais, mas que nem por isso deixa de existir. E fechando, Joana diz assim: deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância, constitui comportamentos alienantes. É aquele tipo de comportamento onde a pessoa diz assim: não me fale de morte, não quero saber disso. Ou ter pavor, medo de tratar dessa questão, isso são comportamentos alienantes. Comportamentos que nos desconecta com a realidade. Porque, por tendência natural, nós somos levados a nos questionar a respeito da morte. E desse modo, abrir perspectivas de reflexão, de meditação. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou estágio vibratório para outro. É interessante aqui quando é colocado por Joana para nós de que
intuição da vida, instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado, que não se apagaram totalmente do nosso psiquismo, e parapsicológicas do presente, né, os fenômenos que ocorrem na vida de qualquer pessoa e que chamam a atenção para a busca de uma realidade que não se limita ao plano material, vem a levar a considerar que a morte não é o aniquilamento da essência da vida, e de que, na verdade, ela é um portal para a abertura de outro campo vibratório, mas plenamente vivo, em que o espírito vai atuar. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é período de transição entre duas fases da vida, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Então, aquilo que em todas as religiões é ensinado, quer sejam religiões cristãs ou as demais do Oriente, né, como budismo, islamismo e outras, elas, pela multiplicidade de enfoques sobre a realidade da vida, ela vem a nos demonstrar que a morte é um período de transição. Essa é a essência de todas elas. E o que contribui para demitizar, né, para tirar aspectos infundados que levam ao pavor do aniquilamento. A pessoa ter um medo tão grande de modo nenhum querer tratar essa questão. É muito importante, na medida em que nós vamos ampliando o conhecimento que temos da doutrina espírita, verificarmos periodicamente como está o nosso nível de convicção, de certeza, da continuidade da nossa consciência e da vida depois da dissolução cadavérica, da passagem para a realidade espiritual de onde todos nós viemos e para onde voltaremos, né? Invariavelmente. Conscientizando-se o homem da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo, através da morte da forma, alteram-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. Esse é o objetivo maior de todos nós. Estarmos cada vez mais conscientemente despertos. E nesse trabalho, que é o enfoque da psicologia de Joana de Ângeles, nós vamos, efetivamente, alterando a nossa percepção da realidade e dos objetivos da vida. Aqui, Joana nos leva a refletir ao seguinte: altera-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. Sempre é preciso termos aquele espaço para analisar conosco mesmos como atuávamos, como agíamos antes do entendimento espiritual da vida que agora temos e como estamos agindo agora. Porque, efetivamente, os padrões de hábitos, né, dos conceitos sobre a vida que nós tínhamos, há de ter passado por modificações profundas. E caso isso não seja verificado, acende-se uma luz de alerta
de que precisamos nos aprofundar mais na compreensão do espírito, na compreensão da vida espiritual, para a qual nós temos um material muito farto da doutrina espírita. Reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas, das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar. É uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Interessante, esse é o último slide dessa temática que nós estamos tratando nessa tarde. Quando Joana, para concluir, ela nos diz que isso que estamos aqui refletindo e analisando é importante para vivermos bem agora, durante o trânsito pelo corpo material. Né? Ampliar o nosso entendimento sobre a realidade da vida, nos seus dois aspectos, material e espiritual, gerando com isso desapego às questões, às coisas de ordem material, inclusive posições que ocupemos na sociedade, o desapego também às pessoas, analisando a inevitabilidade da morte. Isso tudo, Joana coloca aqui como sendo uma terapia saudável e necessária para que estejamos equilibrados e felizes no mundo objetivo, no mundo material em que estamos temporariamente inseridos. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado ou venham nos acompanhar posteriormente nesse vídeo. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.